Animais separados e tratados conforme a afinidade. Grupos iguais garantem um bom manejo na hora do desmame, cio e cobertura. Como fazer isso? Saiba agora na capacitação em suinocultura. Nessa aula nós vamos falar sobre o sistema de manejo em banda. Quando se fala banda, podemos entender grupos. Tradicionalmente já trabalhamos com grupos ou bandas semanais. E algumas granjas têm adotado o sistema de bandas a cada 2 semanas ou 3 semanas, o que muda completamente o fluxo da produção da granja. Então, algumas regras básicas para a gente alterar essas bandas para 2 ou 3 semanas. Nós precisamos cumprir um calendário de desmame, porque um grupo, uma semana, estará em função da outra, para que possamos colocar essas matrizes sendo cobertas na mesma semana, formando apenas um grupo. Vamos adotar manejo de sincronização de cio no desmame, aqui com intervenções hormonais. Aquelas granjas que tiverem condições ou espaço, instalações suficientes na maternidade para retardar o desmame, eles podem desmamar juntos, soltar uma semana de desmame e desmamar na outra semana, as duas correspondem formando apenas um grupo. Outro importante fator é dispor do número suficiente de machos, porque há uma concentração de coberturas semanais, nós teremos o dobro de cobertura e a gente precisa ter um número suficiente de machos para atender aquele número de coberturas a cada 2 ou 3 semanas. Granjas que compram sêmen têm esse ponto facilitado, basta reorganizar essa demanda, essa necessidade semanal ou quinzenal, no caso de sêmen. Prever um grupo de reposição suficiente, em geral é necessário um número maior de leitoas, para que a gente possa rodar dentro do grupo, dentro dessas bandas. E algumas limitações. Dificulta a realização de qualquer ajuste durante o andamento de lote, porque a gente precisa fazer que esse grupo, essa banda ande junto, então fica limitada a utilização de mãe de leite, a utilização de desmames antecipados, porque a gente vai ter animal fora do grupo ciclando, e isso mais tarde vai dificultar no momento da cobertura. E alvo de cobertura de um lote. Há uma necessidade de sincronização de cio, como a gente mencionou. Nós podemos utilizar manejos, lotes, em 2, 3 semanas, ou até mesmo 4 semanas. Né? O importante é a uniformização da produção durante todo o ano. Então, esse conceito surgiu sendo muito utilizado no Brasil em granjas de menor porte, na qual se tinha um pequeno número de partos semanais e buscava-se um maior número de partos, facilitando os manejos, principalmente de maternidade. Mas esse conceito tem sido muito utilizado na redução dos desafios sanitários, porque a gente consegue um vazio ou trabalhar dentro do conceito todo dentro, tudo fora, com maior facilidade, permitindo um vazio sanitário entre os lotes. Então nós temos uma concentração de atividades em determinados dias, trabalha-se no conceito todos dentro, todo fora, instalação em dias fixos a cada 3 semanas, quando se trabalha com 3 semanas, então nós temos que fazer os desmames em dias fixos para a gente poder diminuir a oscilação no número de cobertura, para que em 3 dias a gente tenha praticamente todas as matrizes cobertas e tenhamos uma banda formada. Sincronização de cio, coberturas e partos. A partir do momento que sincronizamos os cios, buscamos que essas fêmeas entrem em cio no grupo de 2 ou 3 semanas e teremos também uma sincronização das coberturas e dos partos. Né? E aí vai facilitar a questão do comprimento do vazio sanitário, concentrando também as entregas de leitões. Nós teremos lotes de entregas maiores, o que para algumas granjas é uma vantagem por facilitar o transporte, a concentração dos animais. Aqui a gente observa um mapa de cobertura tradicional, de cobertura semanal, no qual, nesse exemplo, são 37 coberturas semanais. Se formos passar para coberturas, saindo da cobertura semanal para cada 3 semanas, faremos a sincronização pós-desmame. A cada 2 semanas, se tínhamos lote de 37, aqui já se passa a lote de 75,
A cada 2 semanas, deixa de se cobrir uma semana, se cobre na outra. Aqui um exemplo prático, utilizando o calendário de 1000 dias, no qual se estabelece para o lote 1 a data de cobertura, soma-se a essa data uma duração de parto 114, 115 dias e um desmame 21 dias depois. Foi estabelecido desmame de 21 dias, intervalo de lote de 28. Teremos uma nova cobertura após esse ciclo. Esse exemplo, para 28 dias, nós teremos 5 lotes. A partir do 5º lote, novamente vamos entrar com o primeiro lote. O lote 1 volta dentro da rotina, rodando dentro do calendário. Aqui um exemplo de sistema de bandas com desmame 28 dias, intervalo de lotes 21 dias. Aqui nós já temos 7 lotes. No mesmo conceito, a cobertura, soma-se a idade do parto, a idade do desmame, considerando 28 dias, e mais uma nova cobertura. Dentro do protocolo de formação de lotes, a primeira semana estabeleceu-se um desmame na quinta-feira da semana. O primeiro lote é desmamado, faz todos os descartes que estão planejados, faz o uso de hormônio por 12 horas após o desmame, começa a fazer o fornecimento de hormônio para evitar que essas matrizes entrem em cio, e o segundo lote, as fêmeas permanecem lactantes, sendo desmamadas na segunda semana, na semana seguinte, na quinta-feira. O primeiro lote faz a suspensão no dia do desmame desse novo grupo, faz a retirada do hormônio no dia do desmame do segundo grupo. E aí essas fêmeas entrarão em cio de forma sincronizada. Com isso, a gente tem uma grande melhora do estado sanitário da granja, porque reduz contaminação entre os animais de diferentes idades. A gente consegue uma maior uniformização da idade dos animais, consegue se trabalhar no conceito todo dentro, tudo fora, melhor desinfecção e uma melhor prática de vazio. Outro grande benefício que pode se observar é uma redução na ordem de 20% na mão de obra da gestação e maternidade. Mas para que se tenha um sucesso na adoção desse manejo, é fundamental um treinamento da equipe para que ela possa trabalhar bem nos dois setores. Porque teremos uma concentração maior de parto nas semanas de parto e as pessoas que trabalham na gestação serão direcionadas para a maternidade. Portanto, precisam estar capacitadas e conhecer bem as atividades do setor maternidade. Alguns grupos que possuem mais de uma granja têm trabalhado no sistema de ter equipes itinerantes. Né? Quando se faz, a cada 3 semanas, teria uma equipe que uma semana estaria numa granja fazendo inseminação, na outra semana passaria para outra granja e na terceira semana uma terceira granja. Então assim você também, isso para grupos que às vezes tem mais de uma granja, não precisaria ter equipes fixas em cada setor da granja. Poderia treinar e capacitar e essa equipe ser itinerante rodando todo o sistema de produção. Facilita a organização do trabalho. Né? Há uma especialização da mão de obra por fase de exploração ou momento de produção. Naquele momento você tem uma equipe capacitada nos 2 setores da granja, o que facilita, caso venha a sair ou se perca alguma pessoa, algum funcionário, você teria dentro da própria equipe a disponibilidade de outro funcionário. Planificação da mão de obra, tarefa, tempo, intervenções são programadas de forma sistemática em cada lote. Pelo rigor do sistema de banda, no qual se estabelece o dia de desmame, reduz a necessidade ou a possibilidade de se fazer mães de leite e desmames antecipados, que isso gesta um pouco o sistema, mas você fica de forma programada, uma programação mais rígida. Diminuição no trabalho nos fins de semana e melhorando o controle de leitões recém-nascidos. Estabelece o dia de desmame, tirando de forma que os partos não ocorram próximo do fim de semana, o que melhora muito a qualidade do trabalho na maternidade. Bom, nessa aula a gente viu a importância de um manejo alternativo que tem sido adotado cada dia com mais frequência em sistemas de produção no Brasil, que começou a ser adotado em granjas de menor porte, mas que hoje já tem sido adotado em granjas de grande porte como forma de melhoria na condição sanitária da granja, adoção de conceitos todo dentro, tudo fora, né, com dias fixos de desmame. E esse conceito, uma forma prática de utilizar, com sincronização
das matrizes e adoção de bandas de 2 ou 3 semanas, que podem ser utilizados na granja como uma ferramenta auxiliar no controle de problemas sanitários e redução da mão de obra. Gostaria de agradecer a atenção e nos vemos numa próxima aula.